Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as modalidades de tratamento que nós temos disponíveis para degeneração macular relacionada à idade no ano de 2020, ou seja, o que a gente tem de uso prático na atualidade. Existem diversos tipos de tratamento para degeneração macular relacionada à idade e eles têm que ser primeiramente individualizados para cada pessoa. Cada pessoa deve receber um tratamento diferente e esse tratamento tem que ser discutido com o seu médico assistente para conseguir chegar à conclusão de qual que é o melhor para você. Existem dois tipos básicos de degeneração macular relacionada à idade, um que é a forma seca e outro que é a forma úmida, também chamada de exudativa. E eu vou separar um pouco aqui como que é o tratamento de cada um, porque eles recebem tratamentos muito diferentes. Existe primeiramente um conceito que é o conceito de tratamento, mas que é um tratamento que previne progressão. E existe um outro tipo de tratamento que é o tratamento que reverte o dano que já aconteceu. Bem, em relação à degeneração macular relacionada à idade, o que a gente usa de tratamento para prevenir progressão são hábitos de vida saudáveis e bons hábitos de vida. Isso deve ser introduzido na rotina de todas as pessoas, idealmente, mas principalmente nos pacientes que já têm alguma doença, como por exemplo a DMRI. Para a gente poder cuidar da DMRI, os principais hábitos de vida saudáveis que a pessoa deve tomar é cuidar da pressão alta, caso ela tenha, cuidar do diabetes, caso ela tenha, redução de peso em pacientes em sobrepeso ou obesos, não fumar, reduzir a exposição solar e, para alguns pacientes, quando for indicado, o uso de suplementação vitamínica, incluindo a possibilidade do uso da luteína. Essa suplementação ela não deve ser tomada por qualquer pessoa, existem contraindicações e eu acho que é muito importante que o paciente converse com o médico, para o médico saber se a suplementação vai ter benefício para aquela pessoa específica ou se aquela suplementação pode até fazer mal em outros aspectos do organismo. Então, antes de começar a usar, eu oriento sempre os pacientes conversem com o médico assistente para saber se aquilo deve ser usado no caso específico dele. Agora falando um pouco da degeneração macular relacionada à idade exudativa, o tratamento, além desses bons hábitos de vida, a gente deve incluir também no tratamento o uso das injeções com medicamento anti-angiogênico. Esses medicamentos eles servem para conseguir modular essa formação de vasos anômalos que aconteceu no fundo do olho e conseguir inibir a produção de edema e de hemorragia que aconteceu no fundo do olho e, consequentemente, levar a uma melhora visual do paciente. Atualmente nós temos disponíveis 3 tipos de medicação já no mercado brasileiro, que é o bevacizumab, o ranibizumab e o aflibercept, e tem uma 4ª medicação que está para ser aprovada, ela já foi aprovada nos Estados Unidos, mas ainda não foi aprovada totalmente no Brasil, então ela não está disponível para uso, que é o brolucizumab, e esse ainda não tem nome comercial definido porque ainda não foi lançado. Para tratamento da DMRI exudativa, a gente vai fazer o uso dessas injeções intravítreas. E existem vários protocolos de utilização dessas injeções que devem ser individualizados para cada olho de cada paciente para conseguir o melhor resultado possível. Os 3 principais protocolos de tratamento que são disponíveis para a gente usar são o primeiro deles, que é o que a gente chama de PRM. Esse protocolo consiste em fazer uma aplicação por mês durante os 3 primeiros meses e depois acompanhar o paciente. Caso apareça algum edema ou hemorragia nova, você faz uma nova injeção. À medida que aquilo secou e não tem mais edema nem hemorragia, você para de fazer. E você vai reaplicando se tiver novos casos de hemorragia ou edema no fundo do olho. Uma outra modalidade de utilização dessas injeções intravítreas é o que a gente chama de Treat and Extend. Esse protocolo consiste em a gente fazer as 3 primeiras injeções mensais, uma por mês, e depois a gente vai, à medida que o paciente conseguiu adquirir uma estabilidade do quadro, que a doença está melhor, a gente vai espaçando as injeções lentamente. A cada número X de semanas a gente consegue aumentar o intervalo entre as injeções. E a terceira opção, que é a menos utilizada, é o tratamento com injeções mensais. Independente de estar com hemorragia nova, com edema novo ou não, você vai tratando esse paciente. Eu volto a falar que é importante que o médico assistente avalie o paciente, converse com o paciente e com a sua família para conseguir entender qual é o melhor protocolo de tratamento e qual é a melhor medicação a ser utilizada com esses tratamentos para cada pessoa. Não existe uma fórmula que vai servir para todo mundo. Existe, claro, a experiência pessoal do médico que sabe, na experiência dele, qual caso tende a responder melhor com uma modalidade de tratamento ou com uma droga específica, mas isso sempre tem que ser individualizado para poder conseguir o melhor benefício para cada pessoa.